QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo e faixa do cidadão. Olá, gente, essa é a edição número 3 do podcast QTC Brasileiro. Nessa edição cortaremos com a participação do Fernando, Papa 6 Papa, do Valença, Papa 6 Serra Romeo, do Cleandro, PX6 Brasil 0572 e de quem vos fala, Daniel, PX6 Brasil 6152. Oi, Valença, tudo bem? Tudo bem. Me diga uma coisa, Valença, você pode nos comentar alguma coisa sobre a história da faixa do cidadão? Como começou a faixa do cidadão no mundo? De acordo com o meu pequeno conhecimento, aconteceu que um radioamador, fazendo pesquisa, cruzando as frequências, numa ilha nos Estados Unidos, na ilha de Rhodes, mais ou menos em junho de 1941, ele recebeu sinais na frequência de 27.125, que não era usada por ninguém na época. Nenhum radioamadorismo, nenhum pessoal do radioamadorismo usava. Então, ele percebeu que as comunicações eram no idioma alemão. Aí ele gravou e passou as informações para a área dos militares. Os militares decodificaram a mensagem e se tratava de um comunicado de Rommel, do Marechal Rommel lá na Tunísia, no deserto da África. Mediante isso, o Rommel ele foi derrotado porque as informações que foram passadas para os militares americanos foram passadas para os aliados e aí ele perdeu na batalha no deserto. E começou aí a faixa do cidadão, que começou no canal 9, que essa frequência de 27.125 é exatamente a frequência do canal 9, que é o canal de emergência da faixa cidadão. Sim, Valença, isso aí a nível mundial, não é verdade? Isso aí foi no decorrer da Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra, isso foi regulamentado? O órgão americano que coordenava as comunicações sugeriu que fossem desenvolvidos equipamentos a baixo custo para que todas as pessoas pudessem usá-los bem barato, e a operação era na faixa de 11 metros. Ok, me diga uma coisa, Valença, e aqui no Brasil? Foi em 1970. Então, Valença, aqui no nosso país, foi liberado quando? Ou foi regulamentado quando? Tem alguma data marcando isso? Foi regulamentado no período ali em meados de 1970, pela portaria número 33, de 26 de janeiro. E me diga uma coisa, Valença, você tem ideia de quantos canais foram liberados naquela época? Inicialmente foram 3 canais. Os canais 7, 14 e 11. Ô Cleandro, segundo a legislação brasileira, qual a definição de faixa do cidadão? O serviço rádio de cidadão é o serviço de radiocomunicações de uso compartilhado para comunicados entre estações fixas ou móveis, realizados por pessoas naturais, utilizando o espectro de frequência compreendido entre 26.960 MHz e 27.610 MHz. Leandro, qual é a finalidade da faixa do cidadão? Você saberia me explicar? O serviço de rádio cidadão destina-se a proporcionar comunicações em radiotelefonia, em linguagem clara e de interesse geral ou particular, atender a situações de emergência como catástrofes, incêndios, inundações, epidemias, perturbações da ordem, acidentes e outras situações de perigo para a vida e saúde ou a propriedade. Quer dizer, então, que de maneira nenhuma a faixa do cidadão pode ser utilizada para fins comerciais ou então para divulgar música ou religião ou política, é isso? Exato. Na linha B do regulamento que regulamenta a faixa do cidadão, é proibido cobrar qualquer espécie de remuneração ou retribuição pela execução do serviço. Ok, obrigado, meu bem. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Daniel. Me diga uma coisa, Fernando, você tem mais alguma coisa a acrescentar como PP que você é?
Fernando Pepe Papa Papa 6 Papa Papa, né? Desculpe pela papa na boca, né? É muita papa, muita papa. Mas me diga uma coisa, você teria mais alguma coisa a acrescentar? Há alguma novidade que você possa reportar para a faixa do cidadão, Fernando? Em relação à faixa do cidadão, que até o momento nós tínhamos aí liberado pela Anatel somente 60 canais, né? Pois é, Daniel. Existia na faixa do cidadão, eu estou falando existia porque hoje não existe mais, né? Somente a liberação para 60 canais. Recentemente, em setembro de 2006, uma resolução da Anatel que ela libera mais 20 canais para ser usado pelo Rádio Cidadão. Fernando, essa resolução que você está falando é a 444, aquela que você me comentou outro dia? Exatamente, eu recebi esse material pela internet e fui depois tirar a veracidade do assunto consultando o site da Anatel. E ela está autorizando ao Rádio Cidadão operar desde 26.965 até 27.815, ou seja, até o canal 80. E também aumentando a potência de saída dos seus transceptores. Fernando, me diga uma coisa, existe alguma modificação nessa nova legislação em quanto à potência dos equipamentos ou a modulação em tal ou qual amplitude? Tem sim, Daniel. A novidade nessa nova resolução, que hoje os rádios cidadãos podem operar na amplitude modulada até 10 watts, é permitido por essa nova resolução. E na modalidade de SSB, foi alterado de 21 para 25 watts. Também tem uma nova novidade, é a modalidade de FM, que não era autorizado para o Rádio Cidadão, e essa resolução também autoriza a modalidade de FM. Então, nós faixa do cidadão, peixista, estamos de parabéns, porque vamos poder modular em FM também. Leandro, me diga uma coisa, quantas são as regiões para a faixa do cidadão aqui no Brasil? Você saberia me informar? São 9 regiões, compreendendo a seguinte: Espírito Santo e Rio de Janeiro, primeira região; São Paulo, segunda região; Rio Grande do Sul, terceira região; Minas Gerais, quarta região; Paraná e Santa Catarina, quinta região; Bahia e Sergipe, sexta região; Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, sétima região; o Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí, Amapá, Rondônia e Roraima, oitava região; o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Fernando Noronha e Ilhas Oceânicas, a nova região. Ok, obrigado, viu, Fernando? Vanessa, me diga uma coisa, falando de antenas, eu posso utilizar uma antena de VHF para operar um rádio de faixa do cidadão? Não, não pode. Por quê? Porque a antena de VHF ela é projetada para trabalhar na faixa alta, em frequências altas. E a antena para a faixa do cidadão é projetada para trabalhar na frequência baixa. Quer dizer, por exemplo, você fala frequência alta, VHF nós estamos falando de 148 para cima, não é verdade? Não só isso. A faixa de VHF começa em 30 MHz, é de 30 a 300. Ah, perfeito. E a faixa cidadão é de 26 a 27. 26 a 27. Me diga uma coisa, Vanessa, quais são os tipos de antena para operar em faixa de cidadão? Existe uma infinidade de tipos de antena. Mas quais são os mais conhecidos? As mais conhecidas são as de polo, são as vertipolo, as plano de terra, as direcionais, que são as de 3 elementos, 4, são chamadas de 3 elementos, as Yagi Yuda, que é uma homenagem aos japoneses, a 2 japoneses que desenvolveram essa antena, a direcional de 3 elementos. Me diga uma coisa, Valência, eu opero do mesmo jeito, eu tenho o mesmo rendimento no meu rádio, usando uma 5/8 plano terra e uma direcional? Não. Por quê? Veja bem, a plano de terra ela tem a transmissão omnidirecional, ela transmite em todas as direções, a plano de terra. Em uma direcional ela dirige, direcional exatamente porque dirige a onda para um ponto fixo.
Então quer dizer que na direcional, a plano terra ela fica fixa, né, porque é vertical. E a direcional eu posso orientar, é isso mesmo? Pode orientar, inclusive com o uso de rotor. Ok, Valença, muito obrigado. Ô Valença, me dá uma explicação. Ultimamente eu tenho visto aqui na rádio muita gente falando sobre a quadra cúbica. Me explique, o que é a quadra cúbica? A quadra cúbica é uma antena completa, ela é de uma onda completa, é uma antena de muito ganho, ótimo ganho, ela dá numa faixa de 12 dB frente e costa, agora ela é de difícil casamento, no caso de casais estacionários. Ok, mas eu tive notícia de um PX, de um cebista, ele falando que ia montar uma quadra cúbica vertical, nunca ouvi falar, mas que ele ia fazer uma vertical, e eu queria saber se há possibilidade dessa quadra cúbica vertical ela ser direcionada para a Lua. Veja bem, a antena quadra cúbica ela é de modo completa. Se ela é de modo completa, ela já transmite tanto na direcional como na vertical. Se ela for polarizada no sentido do horizonte, ela não vai chegar a canto nenhum. Bom, isso era o que a gente estava prevendo, mas só com expert como você, um técnico na faixa, é que a gente ia ter conhecimento dessa parte. Obrigado, Valença. Valença, segundo a sua opinião, qual a melhor antena? Qual a melhor antena para a faixa do cidadão? Né? A melhor antena para a faixa do cidadão, a melhor antena para a faixa do cidadão é a antena de polo. Ela é de duas, ela tem duas direcionalidades, ela transmite para um lado e para o outro. A antena quadra cúbica é a rainha das antenas em termos de ganho. Se ela tiver 3, 4 elementos, ela é uma das melhores antenas. Agora, a melhor antena que existe é a antena rômbica. Impraticável na faixa do cidadão, porque ela exige vários comprimentos de onda. Fernando, você estava falando sobre essa antena, né? Eu tenho uma dúvida. Na faixa do cidadão, vamos supor que o PX, o radiooperador, ele mora no prédio. Como é que faz com a antena? Como que instala a antena? Porque em casa é fácil, agora e no prédio, existe alguma legislação, alguma norma da Anatel, Fernando? Em relação à antena, realmente não é fácil não, é difícil. É necessário ter bastante espaço e se você for utilizar várias antenas, aí se torna mais difícil ainda, né? Se você mora em uma residência, em um sítio, é mais fácil você instalar, que você tem espaço disponível sobrando. Mas as pessoas que moram assim em apartamento, em prédio, se torna mais difícil, que o espaço que ele tem é somente o espaço lá no terraço desse prédio. E na maioria das vezes, né, o condomínio, o síndico, não autoriza o operador da faixa do cidadão botar uma antena lá em cima. Mas isso é por desconhecimento da lei da antena, né? Nós temos uma lei que foi editada em julho de 1994. O número da lei é 8.919. Isso no governo do presidente Itamar. E essa lei autoriza a todos os radiocidadãos, radioamadores, a poder instalar antenas em cima de prédios para fazer os seus contatos. Obrigado, viu, Fernando? Foi muito clara a sua explicação, deu para entender direitinho, ok? Leandro, me diga uma coisa, existe alguma legislação sobre a homologação de equipamento para operação na faixa do cidadão? Toda a faixa cidadão, ela é regulamentada. Tem uma norma de 01 a 80 que traz do Ministério de Comunicação, naquela época o Dentel, o serviço de rádio cidadão aprovada pela portaria número 218 de 23 de 9 de 80 e publicada no Diário Oficial da União em 30 de 10 de 1980. Leandro, me diga uma coisa, essa norma que você acabou de descrever, ela fala em algum lugar sobre a obrigatoriedade de utilização de equipamento homologado? Positivo. Na linha J, diz o seguinte: na execução do serviço de rádio cidadão, somente serão utilizados equipamentos homologados pelo Ministério das Comunicações. Ok, ficou bem claro. Obrigado, viu, Fernando? Fernando, você fala muito hoje de link.
se fala muito do link dos 11 metros, se fala muito do programinha EQSO, que você conhece. Agora, me diga uma coisa, o que é um link de 11 metros? Serve para quê? Funciona como? Você poderia me explicar? Afirmativo, Daniel. Veja só, o processo tradicional na faixa do cidadão é o operador fazer sua transmissão. Essa transmissão, o seu sinal de voz, o seu áudio é passado pelo seu transceptor e ele se transforma no sinal de RF. Já esse sinal de RF sai pela antena e é levado para o pessoal através das ondas eletromagnéticas, né? E isso depende muito da propagação, das condições da atmosfera, da natureza, para esse sinal ir ao seu objetivo ao outro lado. E hoje, com o advento da tecnologia, especialmente a internet, né, nós temos essa ferramenta que está nos auxiliando a levar esse sinal para o outro lado sem depender muito da propagação. Ou seja, hoje há a possibilidade de você montar um link através desse software chamado EQSO e a gente faz o acoplamento dele do rádio no computador através de uma interface e podemos enviar esse sinal da nossa região para uma outra região que esteja na mesma rede, tá bom? Fazendo o mesmo serviço de link. Ou seja, você pode ter uma estação de rádio cidadão no Brasil e uma outra nos Estados Unidos, certo? E a pessoa lá recebendo o mesmo sinal distribui através do rádio dele para a região dele. E o pessoal respondendo lá, esse sinal retorna pela internet para o Brasil e é distribuído para a região da pessoa onde está recebendo esse sinal. É muito fácil de funcionar e vem ajudar o desenvolvimento do rádio cidadão no mundo. Fernando, muita gente diz, sobretudo muito rádio operador de faixa do cidadão antigo e muito rádio amador, disse que isso aí não é fazer faixa do cidadão utilizando a internet, né? Nem ser rádio amador, que também existe negócio, o caso do link, do Ecolink no rádio amador. Mas especificamente falando da faixa do cidadão, tem muito rádio operador antigo que diz que isso não é a maneira correta de fazer faixa do cidadão. Você acha que o advento da tecnologia vem ajudar a que se aproxime mais a juventude, né, a faixa do cidadão? Que nós hoje, eu faço a pergunta aqui para todo mundo, né? Faço para Cleandro, faço para Valência, faço para você, Fernando, que está tomando a palavra nesse momento, e eu vou dar minha opinião pessoal depois. Você acha que o advento da tecnologia vem a colaborar para que a faixa do cidadão, que é o que nós tema que estamos abordando aqui hoje, ela possa ter uma penetração maior na comunidade? O link serve para isso? O link facilita mais isso? Ou não? Ô, Daniel, veja só. Nós não podemos viver sem se atualizar, certo? A internet, ela revolucionou o mundo. Ela globalizou, ela aproximou as pessoas, certo? E se a faixa do cidadão, ela não se aliar à internet, com o passar do tempo a gente pode até ser substituído pela internet. Então, por isso, há necessidade da gente se aliar. E esse alinhamento só está trazendo melhoras, só está trazendo pessoas para aderir à faixa do cidadão e participar de vários contatos. Então, é uma inovação que só veio para somar. Ok, Fernando, obrigado. Leandro, qual é a sua opinião ao respeito da junção do link, dessa tecnologia do link com a faixa do cidadão? Bom, minha opinião sobre essa questão do link é a mesma opinião que eu vejo como laboratório. O rádio amador serviu para quê? Para o desenvolvimento das comunicações no mundo. Foi aí que começou a se desenvolver. Veio agora a internet. A internet é a maior invenção do século.
Hoje, através da internet, a pessoa não só tem uma cultura geral, como tem conhecimento de tudo. Se a pessoa ficar perante o monitor e o computador dele, ele tem conhecimento de tudo. Lógico que se vier para a faixa do cidadão, isso é uma melhora muito grande, entendeu? Que só vem trazer benefício e facilidade para todos. Ok, obrigado, Leandro. Vanessa, e qual é a sua opinião ao respeito da junção, que seria uma junção, uma comunhão entre a faixa do cidadão e a internet? Você acha que é possível, é bom, é ruim? Qual a sua opinião? Eu acho que é ótimo, porque a internet hoje é possível. Hoje a internet é possível por causa do radioamadorismo. Todas as comunicações na face da Terra começaram basicamente pelo radioamadorismo. A internet é nada mais, nada menos que o resultado da ação radioamadorística no mundo. Por isso que ela já está integrada com todas as modalidades de rádio. Ok, Vanessa, obrigado. Eu vou dar minha opinião pessoal. Eu entendo que operar um rádio, operar na faixa do cidadão, ou ser um radioamador, requer uma certa técnica. E o interessante do rádio é você poder manter um QCO e você ter uma técnica de operação, ter um equipamento bem alinhado com a antena, na verdade, ter sua estacionária certa para que seu transmissor ele possa utilizar toda a sua potência sem nenhum tipo de problema. Eu entendo que essa seria a maneira virgem de fazer faixa do cidadão. Mas também acho que se nós podemos somar a tudo isso que eu descrevi anteriormente, podemos somar um link para nós podermos comunicar com o outro lado da Terra, isso só vem agradecer a faixa dos cidadãos. Não só a nossa brasileira, como poder manar todos aqueles clubes, todas aquelas associações, o agrupamento de faixa do cidadão no mundo, que vão poder se comunicar conosco e vão poder interagir caso exista uma emergência, caso exista alguma necessidade. A opinião minha é essa, eu deixo aqui registrado. Fernando, eu tenho uma perguntinha aqui que eu já discuti com vários radioamadores e cada um tem uma opinião diferente. Você, como todos sabemos, Fernando, você é um radioamador antigo, você é um radioamador experiente, você é uma pessoa que mantém um link, né, em benefício de toda a comunidade aracajuana, você é uma pessoa que tem uma rodada, né, nos 2 metros, então você é uma pessoa que conhece sobre o assunto. Então, muito se discute sobre se o radiooperador da faixa do cidadão, vulgarmente chamado de PX, ele é um radioamador ou não. Qual é a sua opinião? Que você não só é radioamador, como você também é radiooperador da faixa do cidadão. Exato. O radiooperador da faixa do cidadão é um radioamador ou não? E se não é, por quê? Veja só, Daniel, os princípios são os mesmos, certo? Fazer comunicados, né? O objetivo é o mesmo, aumentar o seu número de amizades, né? Se confraternizar, ou seja, basicamente são parecidos, né? Mas existe uma norma que regulamenta a faixa do radioamador e outra norma regulamentando a faixa do cidadão, né? Então são diferentes. Radioamador é radioamador, rádio cidadão é rádio cidadão, mas eles precisam obedecer uma ética, uma legislação, um comportamento. Então existe vários radioamadores, certo? Que não deveriam ser radioamadores por praticarem uma ética totalmente diferente da necessária para a execução do serviço. E existe rádio cidadãos, tá bom? Que mereciam ser o melhor radioamador por ter também um comportamento excelente. Então se mistura muito, sabe? Existe uma confusão no meio social do radioamadorismo e do rádio cidadão. Basicamente a separação que existe entre um radiooperador da faixa do cidadão e um radioamador é a legislação.
que se a gente for afinar um pouco isso aí, tirando a legislação, os fins são praticamente iguais. O objetivo dos dois é praticamente o mesmo. Lógico, o rádio amador, né, ele é mais aprimorado que o rádio operador da faixa do cidadão. Exato. Existe uma legislação que diferencia claramente o que é um rádio amador e o que é um rádio operador da faixa do cidadão. Mas, lá no final, lá no fins, os dois, no meu ver, perseguem os mesmos fins. Isso? Exatamente. Todos têm o mesmo objetivo. Esse problema de dizer que rádio amador e rádio não é rádio cidadão, certo? Isso são problemas de hierarquia. Isso é como se fosse militarismo. Isso, na minha opinião pessoal, eu acho que o culpado disso tudo é o Ministério das Comunicações, certo? Porque ela exige que o rádio amador faça exames, não exige que o rádio cidadão faça exame para entrar na faixa. Então, um rádio amador fez exame, ele se acha superior do que um rádio cidadão. Já vem a diferença aí. E esse rádio amador, existe 4 classes: Delta, Charles, Bravo e Alfa. Dentro do próprio radioamadorismo existe essa discriminação, ou seja, um radioamador classe A se acha melhor do que um radioamador classe D, Delta. Então o problema está sendo social, certo? O próprio Ministério das Comunicações dão essas graduações para os operadores e eles se acham mais importantes do que os outros. Por isso que muito radioamador diz que PX não é radioamador. Na verdade não é, mas o princípio e o objetivo é o mesmo. Ok, Fernando, muito obrigado. Leandro, qual é a sua opinião a respeito? Rádio operador da faixa do cidadão é radioamador ou não? Não. Não é. Por analogia, você podia dizer que toda pessoa que não é profissional da causa é um amador. Mas a Citizen, que o nome é certo, é Citizen, é Banda Cidadã. O que é a Banda Cidadã? É uma prestadora de serviço em pró à comunidade. Certo? O rádio amador, além de ser em pró à comunidade, é um laboratório para o desenvolvimento do rádio, desenvolvimento de estudos. Eles são os pesquisadores, são cientistas que vão desenvolver. E o desenvolvimento hoje no mundo da telecomunicação teve um princípio a partir dos radioamadores. Então é diferente. Uma prestadora de serviço, Citizen, que é Banda Cidadã, que hoje é privilegiada ao exercício da cidadania pela Constituição de 80, entendeu? Então, essa a diferença que há. Tanto que um é regido por uma norma e o outro é regido por leis. A norma não é lei, é normativo, você pode alterar. A lei você não pode alterar a lei. Somente por decreto aprovado do Congresso Nacional que você não pode alterar. Então existe essa. Agora, por analogia, você pode dizer que é um rádio amador, porque ele é um operador de fonia dentro do rádio, onde não recebe nada. Mas ele não é para receber, ele é um prestador de serviço. Ok. Obrigado, Leandro. A sua opinião, Valença? O rádio operador da faixa do cidadão é um rádio amador ou não? Não, eu acho que não. Por quê? Já disseram tudo, não tenho mais nada para dizer. Mas qual a sua opinião? Eu gostaria de ouvir sua opinião. Eu acho que o PX, faixa cidadão, ele é um radioamador em embrião. Ele não é radioamador, mas ele é um radioamador em embrião. Ele vai possivelmente se tornar um radioamador. É isso que eu acho. Ele não é, mas está tensionando ser. Você quer dizer que a maioria dos radioamadores começaram como PX, a faixa do cidadão, depois foram evoluindo para diferentes classes de radioamadorismo. Leandro, se você está querendo agregar mais uma coisinha, depois não, adiante. É positivo. É o seguinte, não vamos dizer que todo radioamador é PX, porque o radioamador é de 1924. O PX é agora, 1970, de 42, pós-guerra. Entendeu? Então não é. O radioamador é laboratório.
Rádio amador, a princípio, laboratório são cientistas. Todos são cientistas, eles estão ali para desenvolver. Se a pessoa não exerce no ambiente que ele está o conhecimento do rádio, aí é outra coisa. Mas a função do rádio amador é para o desenvolvimento do rádio, como vai partir dali. Ele vai trabalhar. Nós tivemos exemplo aqui, nós tivemos o vovô Sucata, que era um rádio amador, onde ele falava no rádio feito por ele. Foi ele que fez o rádio dele. Ele não comprou nenhum manufaturado. Foi ele quem fez o rádio dele. Então, ele era um cientista disso aí. Ele era um rádio amador. Agora, muita gente utiliza como hobby, como passatempo. Ele não se desenvolve, não procura se desenvolver. Então, esse aí não é rádio amador. O rádio amador, criado em 1924, esse sim, esse foi criado, foi regulamentado em função para hoje nós temos o que nós temos aí de desenvolvimento em comunicação. Ok, Leandro, perfeito. Mas veja só, eu vou fazer uma pergunta difícil agora. Tudo bem, o radioamador é o desenvolvedor, é aquele que faz laboratório, aquele que pesquisa, aquele que constrói seu próprio equipamento. Meu avô, que também era radioamador, ele construiu o seu próprio equipamento e desenvolvia equipamento. E se eu, como faixa do cidadão, construir meu próprio equipamento para operar na faixa do cidadão, sou ou não sou radioamador? Não é porque eu vou falar por quê. Porque você não vai construir seu equipamento. Você vai pegar um equipamento não homologado. Repare bem, você vai pegar um equipamento e está totalmente fora da função. A faixa cidadão, City Band, é uma prestadora de serviço. O rádio amador, entendeu? É o princípio do desenvolvimento das comunicações. Sim, então ok, Leandro, eu não concordo, depois vou te dizer por quê. Mas Fernando quer agregar mais alguma coisinha que está muito interessante, papinho. Vai, Fernando. Realmente, eu ouvindo aí a explanação do Leandro, e queria dizer que já passou essa época do rádio amador ser cientista, ser laboratório, certo? Já passou o tempo de um rádio amador ser autoridade de uma cidade, de uma região. Antes, tinha um rádio amador em uma cidade, ele era uma autoridade, porque ele prestava o serviço para a comunidade. Hoje, com o advento do telefone convencional, o telefone celular, a antena parabólica, a internet, certo? O radioamadorismo hoje é simplesmente, na minha opinião, um hobby. Não deixa de ser mais hobby. Hoje, nenhum radioamador entra para executar o serviço de radioamador com o interesse de construir o seu próprio equipamento. No mercado é cheio de diversos tipos de equipamentos, de modalidade. É uma raridade você ouvir a pessoa dizer: hoje eu estou fazendo um transceptor, certo? Fizeram sim, vários radioamadores tinham dificuldade de fazer seus receptores, comprava receptores industriais, certo? Mas os seus transmissores faziam. Hoje é uma raridade a gente ouvir isso. Então essa é a minha opinião, não desfazendo da opinião do Leandro. Veja, Fernando, eu não concordo com você. Eu vou te explicar por quê. Você diz que a faixa do cidadão, no caso, e o radioamadorismo é um hobby. Eu vou te dar um exemplo do que não é. E é um exemplo concreto. De pouco tempo atrás, no México, não sei se você sabe, teve um forte terremoto que acometeu a cidade de México, onde as torres de celulares pararam de funcionar. A internet, que lá por banda larga, também como consequência de que houve quebra de cabos e tal, parou de funcionar e se utilizou como meio de comunicação o quê? Eu vou dizer o que se utilizou. É um sistema de emergência que existe no México já há muitos anos, que utiliza a faixa dos 11 metros. Que aqui no Brasil está se tentando implementar, mas não está se conseguindo, que é para a prevenção a catástrofe, que em alguns estados do sul do Brasil já tem, vocês sabem, na internet aparecem os grupinhos de peixistas, de faixa dos cidadãos, que tem grupinhos de prevenção a catástrofe. Como o mundo está, todos nós sabemos que o clima está mudando, o mundo está mudando, e vem acontecendo
fatos no Brasil que nunca na história do Brasil tinha acontecido, como tufão, tempestade violenta e tal, eu acredito que a faixa do cidadão ela vem a cumprir a sua função social, por isso que faixa cidadão. No México, de cada 10 casas, de cada 10, 9 tem aparelho de radiotransmissão de faixa cidadão. No sul da Flórida, nos Estados Unidos, onde acontece muito tufão, onde acontece muito daquele tornado, me desculpe, meu português é limitado, tornado, furacão e tal, ele tem uma rede de faixa do cidadão de que em cada 10 lares, 4 têm equipamento de faixa do cidadão e fazem parte dessa rede de emergência. Exato. Em caso de desastre. Então Exato. Aí já deixa de ser um hobby para ser a rede de faixa do cidadão que passa a cumprir sua função social de cidadania. Então aí é uma controvérsia. Eu vou ao encontro do que você acabou de falar. Aqui no Brasil nós não colocamos em prática isso, mas nós deveríamos. Por quê? Porque pode acontecer uma pane geral, pode acontecer terremoto, como nós já vimos aqui em Sergipe, acontecer terremoto há 2, 3 meses atrás, Santa Rosa de Lima, que nunca tinha acontecido. E amanhã pode afetar as comunicações, e o único meio de comunicação que nós vamos ter é o radioamador, né? Exatamente, vai entrar o hobby para poder fazer esse serviço, prestar esse serviço, mas na atualidade ele é um hobby, certo? Na atualidade não depende do radioamadorismo, nem do rádio cidadão para executar serviço público, serviço de necessidade pública. Não há necessidade, mas não deixa de ser, tá bom, uma ferramenta, um meio de comunicação que jamais poderá desistir. Leandro, você queria agregar uma coisa, você falou uma coisa muito interessante aí, repete aí para todos nós ouvir. Não, é que eu não há discordar. Nós estamos em debate aqui. O Fernando, todo mundo sabe que é um aficionado do radioamadorismo aqui. Ele se dedica, eu acredito que seja o mais atuante dos radioamadores na atualidade, seja o Fernando. É reconhecido em todo o Brasil, inclusive, né? Positivo. O Fernando já se desenvolveu até em prol da comunidade, ele montando o link que ele montou. Agora, o que eu discordo na posição é de ser um hobbyista. Não, eu não é hobbyista. É um prestador de serviço do desenvolvimento do rádio comunicador. É o desenvolvimento. Hoje, esses rádios modernos que tem aí, foi em função de quê? Das informações dos rádios amadores que deram informação, desenvolveram, e hoje nós temos o que nós temos aí. As antenas, o desenvolvimento de antena, vieram de onde? Dos radioamadores. Então, vieram dos radioamadores. Então hoje nós temos uma enormidade, um leque de antena, de todos os tipos de antena aí, desenvolvida por quem? Os radioamadores, que por isso que foi criado o radioamadorismo no mundo. Eu acredito que existe aquele que utiliza como hobby, porque tem poder aquisitivo, pode comprar um aparelho moderno, não se desenvolve, entendeu? Mas eu acredito que também tem aqueles que são pesquisadores. Então, eu concordo com você. Para mim, o radioamador é um desenvolvedor. Eu vou repetir, meu avô também era radioamador. E ele confeccionou seu próprio rádio. E ele confeccionava rádio para os outros. Mas de maneira gratuita, ele não lucrava com isso, na verdade. Ele ajudava as pessoas a construir o rádio. Então você puxou seu avô doido assim, né? Não sei se doido, mas querendo promover o radioamadorismo e a faixa do cidadão já vem no sangue, não é verdade? Mas todo radioamador e rádio cidadão é doido. Então somos 4 loucos que estamos sentados aqui. A legislação, para o análise de tudo. A legislação da faixa do cidadão, eu estou falando do radioamador, da faixa do cidadão, ela precisa ser adequada à realidade da modernidade, do avanço tecnológico, ou ela está bom como está? Fernando? Precisa sim, rapaz. No meu ponto de vista, ela está muito defasada, certo? Há uma necessidade de aumentar mais ainda a banda, né? Também uma necessidade de liberar, certo, a exigência de rádios homologados, que o Brasil não fabrica rádio. Todos os rádios são importados, né?
Eu não vou dizer o nome dos rádios, né, dos fabricantes, por questão de ética. Mas todos eles são importados, todos eles, a maioria tem uma potência superior à nossa legislação e também vem com frequências totalmente superiores à nossa exigida, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, isso vai para todo mundo. Está liberado hoje a utilização de 80 canais, não é verdade? Verdade. Pronto, aí eu vou comprar um equipamento 0 km da marca X. Não vou falar de marca porque aqui nós não estamos aqui para promover equipamento nenhum. Compro o equipamento da marca X importado, só que ele vem com 40 canais, né? Então, para mim me adequar esse equipamento importado, que eu comprei com nota fiscal, tudo certinho, tá? Eu vou ter que mexer nesse equipamento para deixar ele com 80 canais, que é a nova normativa, né? A 444. E eu estou fazendo a coisa errada, estou fazendo a coisa certa? É totalmente errado. Você não pode mexer no seu equipamento, né? Eu vou dar uma ideia para você. No rádio não vem com 40, compre 2, aí forma 80. Cleandro, tá bom, obrigado, Ronaldo. Qual é a sua opinião? Cleandro, a legislação, ela precisa ser mudada ou não? Bom, ela precisa. Nós estamos no século XXI e ela é do século XX. Então nós estamos na época da internet, nós estamos na época de tudo que foi moderno em comunicação. Precisa se adequar, sim. Vai precisar. E quanto a essa questão que você falou da alteração, eles têm um amparo sobre isso. Ele vai ter um amparo. Eles estão. Se você comprou de 40, use os 40. Na hora que você tiver um de 80, você compra o de 80. Mas se no mundo só existe de 40 canais, infelizmente, você vai ter que usar o de 40 canais. O que você não pode é alterar a homologação. Que a homologação que vem para a Anatel, a marca, é referente a 40 canais. É liberado 60, 80. Mas o rádio que é liberado, que é homologado, tanto... Posso falar o nome? Então não posso falar. Sobre o que nós mais usamos aqui no Brasil, ele é homologado só com 40 canais, porque ele só vem com 40 canais. Perfeito, mas você não acha que é uma contradição? Porque a normativa 444 nos autoriza a utilizar 80 canais, mas o equipamento legalmente constituído perante a Anatel, que eu também não vou falar o nome, ele vem com 40. Então, a meu ver, precisa ter uma modificação na legislação, para que nos permita adequar esse equipamento à nossa realidade de operação nos 80 canais, não é isso? Ok, ele pode estar enquadrado, né? Ele pode estar enquadrado na necessidade, comprovada necessidade. Se ele estiver enquadrado na comprovada necessidade, a alteração que for feita pode ir para registro individual na Anatel. Sim, mas todos nós sabemos que isso é uma questão de interpretação. E para a Anatel, interpretação não existe. O que existe é a legislação, ou você se ajusta à legislação, ou você está fora dela. Essa questão poderia funcionar se o fórum fosse civil, se isso aí fosse uma questão civil, onde a interpretação do juiz, do promotor, poderia se adequar. Nas comunicações, a legislação é precisa, né? é direta. E eu não sei se chegado o momento, eu vou poder discutir com a Anatel que eu tenho a necessidade de ter 80 canais. Olha, o que está pegando tudo aí é o seguinte: a gente fala legislação. Legislação vem de leis, certo? Mas já a norma, o que é normativo, ela pode ser alterada. Não existe legislação, existe norma. E a norma pode ser alterada pela superintendência daqui, não sei, ou pela geral, pelo ministro das comunicações, ele pode alterar. A legislação é que ele não pode alterar. Então, quando a pessoa diz legislação da faixa do cidadão, não é legislação, é uma norma da faixa do cidadão que normatiza o uso da faixa. Porque quando é legislação, aí, sendo legislação, só pode ser modificado mediante o Congresso Nacional. Fora isso, não. Ok, está muito claro, está certo. Valença, você quer dar sua opinião? Não, você tem que dar sua opinião. Fala, Valença. Seria uma boa ideia
as empresas nacionais começarem a produzir rádios com 80 canais no display. Aí você deu uma ideia para que alguém que quiser investir, né? Eu tenho certeza que vai ter muito operador da faixa do cidadão que vai sair correndo para poder comprar um equipamento desse. E você é o primeiro, porque vamos estar dentro da lei, vamos estar com equipamento homologado e não vai existir nenhum problema de sofrer uma fiscalização, não. Mas diga, Cleandro, você queria agregar mais alguma coisa? O que vai depender nisso tudinho para ser liberado é que existe uma norma internacional, uma lei internacional que não permite, você tem que pagar os COPRAI, no caso da liberação para a confecção de um rádio, entendeu? Se não pode, você tem que ser aquelas que já tem registro de, vamos dizer, um registro próprio de descobrimento, de invenção, e que eles não liberam. De patente. De patente. Sim. São patentes, e essas patentes eles não liberam. Uma firma nacional que queira investir nisso aí, ele vai ter que pagar essa patente. O direito de uso e de utilização. Isso fica muito caro, porque ele não sabe se o mercado interno cobriria. Essas marcas que existem que é mundial. Tanto faz em toda a Europa, em toda a Ásia, em toda a América, do mundo inteiro, entendeu? Eu não sei se no Brasil teria condições de uma fábrica suportar, entendeu? Pagar a patente. Todo mundo sabe que existe a patente, tanto que a confecção nunca é no local da patente. Eles utilizam a mão de obra mais barata, na Indonésia, na Filipina, na Coreia, na Taiwan, na China mesmo, mas nunca em Illinois, lá em Chicago, onde é a patente registrada. Vanessa, você queria agregar alguma coisa? Eu queria comentar sobre um negócio. Aqui no Brasil, uma empresa já fez rádios faixa cidadão com 60 canais no display. Que empresa é essa? A CCE. Não é brasileira, não. Mas já produziu aqui no Brasil. Eu sei, mas é a patente estrangeira, é o USA. Pronto, mas aí essa mesma empresa ela poderia continuar produzindo os rádios aqui, sendo que em vez de 60 canais, 80 canais. Aí seria uma resolução. Essa é uma ideia que você está dando para os empresários para investir. E o grito de socorro dos radiooperadores da faixa do cidadão, que estamos na grande maioria, né, com equipamento que não estaria se ajustando à lei, no caso. Não é que a lei está liberando, a normativa, perdão, está liberando 80 canais e os equipamentos têm 40. Então, para você usufruir desses 80 canais, você vai ter que infringir a lei, a normativa, no caso. Que seria uma contradição, coloca a Anatel contra a parede, porque todos nós sabemos que 99,9% dos radiooperadores de faixa cidadão não querem estar fora da lei, gostariam de estar, né, cumprindo a legislação estritamente, e cumprem, em sua grande maioria, nós somos testemunhas disso. Então existe uma contradição entre a lei e a realidade, né? Mais uma vez. Aí isso afeta diretamente o crescimento da faixa do cidadão. Não é verdade? Uma outra pergunta que bate sempre na minha cabeça. A faixa do cidadão, aqui no Brasil, ela está bem organizada? Ela tem entidades representativas suficientes para poderla representar com dignidade? A pergunta é essa. Cleandro, você vai responder, né, em primeiro lugar. A palavra é sua. Câmbio, Cleandro? A princípio, não. Mas todo mundo sabe que na segunda região, São Paulo, na quinta região, Paraná, Santa Catarina, na terceira região, Rio Grande do Sul, entendeu? São regiões que a faixa cidadão funciona em função da utilidade para a qual eles estão utilizando a faixa cidadão. Principalmente nessa parte de caminhoneiros. Eles têm uma grande utilidade para eles estão funcionando nesse sentido. Aqui no Nordeste, o que eu posso falar de Aracaju, porque Aracaju, o número de Aracaju é resumido, entendeu? Mas a faixa cidadão, como você quer falar do Brasil em si, eu acredito que não tem essa utilidade muito grande em atividade, não. Fernando, qual é a sua opinião a respeito? A faixa do cidadão no Brasil está bem organizada, está bem representada, sim ou não? Ô Daniel, veja só. Rádio Cidadão, ele
está tendo um número bem avançado, né, de operadores. Agora, são operadores que levam esse serviço de rádio cidadão na brincadeira, não levam a sério. Então, no meu ponto de vista, quanto maior for o estado, a região, é mais difícil se controlar, se organizar, certo? Por exemplo, eu acho e tenho observado que no estado de São Paulo, né, não são organizados porque as pessoas nem se conhecem, moram na mesma cidade e nem se vê, nem se reúnem, nem se confraternizam. Já no interiorzinho de São Paulo, a turma são mais, assim, podemos dizer, mais participativa, mais organizada, são mais éticos, tá bom? Eles trabalham bem melhor e executam bem melhor o serviço do Rádio Cidadão. Mas por não estar havendo assim muita fiscalização da parte do seu agente competente, que é a Anatel, está meia desandada, está meia abandonada e só vai para frente se as pessoas se unirem. Então as pessoas formam suas associações, seus grupos, seus radioclubes, aí assim ela funciona, ela faz o seu papel, ela faz os seus eventos, suas atividades. Temos excelentes sites na internet, tá bom, de vários clubes trabalhando na faixa do cidadão. Mas se depender de uma boa parte que existe na faixa do cidadão, ela não vai para frente não. Ok, Fernando, obrigado. E sua opinião, Valença? Eu acho que a faixa cidadã não é organizada no Brasil. Não tem nenhuma organização. Eu também concordo com você. E na medida que os radiooperadores se conscientizem dessa falência, e na medida que se conscientizem que há necessidade de se juntar, que há necessidade de se formar grupo, não precisa formar um grande grupo, não. Um grupinho de 5 ou 10 radiooperadores, e só dessa maneira organizada, representativa, que a faixa do cidadão vai conseguir ir adiante, vai conseguir atingir seus objetivos na mudança de legislação, né, na aprimoração de seu serviço cidadão. Caso contrário, a tendência é que, como o Fernando disse, fique cada vez mais bagunçado, fique cada vez mais misturado com gente que não tem nada a ver, né, com o que é o perfil de um radiooperador da faixa do cidadão, e que acabe um dia desse alguém dizendo, bom, já que está tão bagunçado assim, então acabou a faixa do cidadão. E como o Fernando frisou muito bem no início, a faixa do cidadão ela é normatizada, então uma norma ela pode ser tirada, borrada a qualquer momento. Uma lei já é diferente, precisa passar pelo Congresso, precisa ter aprovação do presidente, mas uma norma, amanhã a Anatel diz, a faixa do cidadão está perturbando a comunidade, e a faixa do cidadão vai para o espaço. Agora, na medida que os radiooperadores se juntem, se organizem, tomem iniciativa de viabilizar sites, grupos, montar link, e a faixa de cidadão for crescendo na organização, em ética e em cumprimento da legislação, ali sim nós vamos poder, no meu ver, né, a gente poder fazer exigência dentro de uma lógica, né? Você também não vai exigir aquilo que a faixa do cidadão não pode dar. Mas diga, Leandro, você estava querendo... Não, é porque para os fins, ela não funciona. Para os fins, serviço cidadão, ela não funciona, mas em parte, né? Tem muito nesse Brasil inteiro, tem grupos organizados, entendeu? Tem os PX clubes organizados. Por exemplo, recentemente nós entramos em contato com o Acre, PX Clube Verde e Amarela, o Romildo Magalhães, que é um que há 50 anos que ele é radioamador e é PX, ele é o presidente, é a unidade prima de lá. E ele falou da organização dele com várias bases aqui em Arco Verde, Pernambuco, em Fortaleza ele tem. Então, a gente vê que tem uma certa organização. Agora, generalizando entre os prós e os contras, eu acho que ela deixa muito a desejar. Está deixando muito a desejar nesse sentido que não estão utilizando para os fins. A organização é em benefício de alguma coisa. Mas
está havendo essa distorção, no meu ponto de vista, viu? Por falta de uma fiscalização, né? Hoje em dia, todo mundo monta uma estação de faixa do cidadão, tá bom? Aperta o PTT e fala o que ele bem acha e interessa, entendeu? Ofendendo pessoas, maltratando, passando música, fazendo negócio, comprando e vendendo rádio, a gente tem visto muito isso. Exatamente. Isso tudo aí vai desestimulando as pessoas que têm interesse de botar a faixa para frente, né? Então essas pessoas procuram outras bandas, né? Se aprimorar seus conhecimentos, passam a ser radioamadores e depois não retornam mais para a faixa do cidadão. Por esse motivo, que lá está praticamente bem controlável. A faixa cidadão, o nome já está dizendo, os fins. O problema é esse, o problema é que não estão sendo utilizados para os fins, estão sendo utilizados para comércio. Então, quanto à questão de fiscalização, há um mal entendido nisso aí. A fiscalização só aparece se houver denúncia. A fiscalização não é para ficar, não há condição de ficar de casa em casa para ouvir ninguém não. Agora, se houver a denúncia, eles vão e atuam. Isso hoje, mas antes a Anatel tinha rádio escuta e penalizava todo o rádio cidadão que ele procedia fora da ética do rádio operador. Mas olha, eu não quero entrar nesse mérito para não citar nome. Não há necessidade de citar nomes. Eu não quero entrar nesse mérito para não citar. Mas o sujeito era mais temido que um delegado de polícia. Quando se falava no rádio, fulano de tal vai lhe atuar. E o sujeito ficava com medo como se fosse. Não havia motivo para isso. Então deve ter chegado algum puxavante de orelha. E naquela fiscalização ostensiva que era, passou a ser apenas uma fiscalização através de reclamação. A reclamação, a fiscalização aparece. Mas veja, gente, eu concordo em parte com o que o Fernando diz, concordo em parte com o que o Leandro diz, mas eu acho que todos vocês vão concordar comigo com que há uma necessidade de modernizar a legislação da faixa do cidadão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando você compra um equipamento de faixa do cidadão nos Estados Unidos, você não vai tirar indicativo na Secretaria das Comunicações de lá, não. Você compra o equipamento no supermercado, não é verdade? E esse equipamento já vem com indicativo. E esse indicativo vai acompanhar o equipamento o resto da vida dele, não o radiooperador, e sim o equipamento. E esse equipamento já vem aferido, homologado pela Secretaria de Comunicação de lá. É uma maneira que eles acharam simples e eficaz de fiscalizar. O problema nosso no Brasil, a meu ver, eu posso estar enganado. Podemos assemelhar esse exemplo a uma arma no Brasil? Você compra em uma loja e ela já vem registrada? Exatamente. Então, ela tem um número de registro. Você não sai com uma arma de uma loja se não for registrado, não é? Legalmente não. Então, é isso que eu... Estou entendendo o exemplo. Lá. Então, você veja, eles estão matando dois pássaros num tiro só. Eles estão controlando o equipamento e estão controlando o radiooperador. Com uma questão simples, a venda do comércio. É como a venda de armas. Se o cidadão que é o dono do comércio não cumprir a lei, ele vai preso. Não é? Que está efetivando uma venda ilegal. Não é? Então seria muito simples aplicar isso aqui no Brasil. Sim, Cleandro? Mas não vamos fazer parâmetros nos Estados Unidos. Porque é o seguinte, os rádios comprados aqui, ninguém compra importadora registrada. Compra através do Paraguai, através de São Paulo, a Galeria Pagé, através da 25 de março, entendeu? Gente que traz produtos não importados legalmente. Veja, gente, eu acho o seguinte, a melhor maneira de organizar a faixa do cidadão é nós termos uma legislação adequada à modernidade. Com uma legislação contraditória, onde nós podemos utilizar 80 canais, mas temos equipamento com 40, nós não vamos conseguir organizar a faixa nunca. Não é verdade? Não vamos ter uma faixa ágil, cumprindo com a lei.
Então, como o Cleandro estava dizendo, nós temos inúmeros lugares em São Paulo onde não podemos comprar equipamento com nota fiscal, sem nota fiscal 0 km, mas que é equipamento que não tem homologação no Brasil, então é equipamento ilegal para a Anatel. Então, como é que se resolveria isso? Qual seria a melhor maneira para a gente promover uma mudança em tudo isso? O PX que tem por ali, formar-se em grupo, se organizar, não é verdade? Se institucionalizar e fazer um movimento no Brasil. Mas não é um movimento político, não é um movimento de faixa do cidadão para que possa vir a acontecer essa mudança. Mudança que está atrasada no tempo, mudança que demora 2, 3, 4 anos para serem aplicadas e quando vem não está adequada essa modernidade, já está ultrapassada. E origina uma série de problemas para o radiooperador que está dentro da lei, que está legalizado, que não quer dever nada a ninguém, que paga direitinho sua anuidade na Anatel, que tem sua antena direitinho, que não promove nenhuma algazarra, que não utiliza o rádio para passar música ou para comprar e vender, não é verdade? Então, Cleandro Rio, que nós temos um colega aqui que vive passando música, mas a gente entende que isso deve acontecer em todo o Brasil. Todo o Brasil tem gente que não sabe operar, infelizmente é a minoria, não é verdade? Então, para isso, nós precisamos nos organizar, gente. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Fernando, Cleandro, Valença? Eu tenho. Adiante. Qual era a questão? Essa seria o ideal. O ideal era a entidade mater, no caso a Anatel, uma nova norma sobre a faixa cidadão. Porque aí, com a norma, uma nova norma, todos cumpririam aquela norma. E se nós aqui queremos regularizar aqui, fica só em âmbito doméstico, nosso aqui, da gente, e não no Brasil. Porque uma norma que venha a reger todas a ação da faixa cidadão seria copiada em todo o Brasil. E aqui a gente está batendo uma tecla, entendeu? Que é uma ajuda, mas que precisa ter isso tem que ser geral, não uma coisa que só vai ser unicamente para a gente que está sentado nessa mesa aqui discutindo os defeitos que a norma atual tem. Mas não adiantaria uma nova norma se não houver punição. Adianta? Não, toda norma ela tem a parte de penalidade, entendeu? Tem a parte de penalidade. Agora, lógico que tem que se adequar para o Brasil inteiro isso. A gente está falando aqui, mas a gente sabe que o Brasil, a quantidade de rádio que existe nesse país é uma imensidão, entendeu? E que muitos utilizados unicamente comercialmente. É para utilização comercial, ele podia utilizar uma outra faixa para isso. Ok, gente, o assunto dá para muito mais, mas vamos dar por encerrado essa edição do podcast QTZ Brasileiro. Eu agradeço o Fernando, o Papa 6 Papa, o Cleandro, que é o PX6 Brasil 0572, o Valença, que é o Papa 6 Serra Romeo, e Daniel, que vos fala, que é o PX6 Brasil 6152. Eu agradeço a participação de todos vocês. Sim, não vou dar por encerrado o nosso podcast, sim, antes convidar as pessoas que estão nos ouvindo a que participem, né? Com perguntas, com críticas, com questionamentos, com ideias para futuros podcasts, através do e-mail qtcbrasileiro@gmail.com. Obrigado e até a próxima. QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo e faixa do cidadão. Oh.